Antes de começar, queria contar uma novidade para vocês. Meu livro Você por Aqui, escrito em coautoria com a Ana Rosa e publicado numa edição exclusiva pelo Clube PS, vai ter uma segunda tiragem. A nova pré-venda vai ficar aberta por tempo limitado e depois que fechar não vai mais dar para comprar. Então, se você quiser adquirir, vem no primeiro link da descrição desse vídeo. Se quiser ver opiniões de quem já leu, eu tenho um destaque no Instagram reunindo vários stories das pessoas falando o que acharam. O link para o meu Instagram também está aqui na descrição. Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange e em primeiro lugar eu queria agradecer muito a vocês por terem recebido bem o primeiro vídeo que eu fiz nesse formato, né? Esse vídeo aqui, nossa, foram muitos comentários bem legais, eu fiquei muito feliz. Então eu vou fazer uma série, um quadro, editando então o resto do livro. E antes de tudo eu queria pedir para vocês uma sugestão. Porque eu pensei no nome do quadro continuar sendo Editando o Livro que Escrevi aos 15 anos, prólogo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante. Essa foi a minha ideia, mas eu queria que vocês colocassem aí nos comentários se vocês gostam dessa ideia para os títulos dos vídeos ou se vocês têm alguma outra sugestão, porque eu realmente estou querendo ideias. E vamos então para esse episódio editando o capítulo 1 do livro. Se você ainda não viu o primeiro vídeo em que eu editei o prólogo, eu vou deixar ele aí nos cards. E agora vocês vão então conhecer o resto da história, ou melhor, a história propriamente dita, com nossos protagonistas aqui. O capítulo 1 se chama Viajaremos na Próxima Semana, então. Os capítulos todos têm um título que é uma passagem do capítulo. Então vocês vão perceber isso também. E essa foi a ideia que eu tive quando eu escrevi esse livro, né, para dar título aos capítulos. O capítulo ele não necessariamente precisa ter um título, não é obrigatório, tá? Johan estava terminando de conversar com Daniel quando ouviu o chamado de sua mulher vindo do quarto ao lado. Poderia obedecê-lo dentro de alguns instantes. Eu já vou começar cortando, então, porque esse poderia obedecê-lo dentro de alguns instantes não é necessário, porque só serve para indicar que o Johan está ocupado. Mas se eu já falei que ele estava terminando de conversar com Daniel, então o contexto já diz que ele está ocupado. Então eu vou cortar isso aqui. Eu não estou brigando com você, continuou Johan, o rosto refletindo o azul do abajur de cabeceira ao lado da cama de Daniel. Vou deixar só abajur, porque a mesa de cabeceira já fica ao lado da cama, então eu achei desnecessário. O rosto refletindo o azul do abajur ao lado da cama de Daniel. Só quero que você se esforce mais na próxima vez. Tudo bem, eu juro que vou, respondeu o menino em tom monocórdio. Você não entende, ele pensava. Não sabe o que aconteceu. Eu quero ver resultado. Agora vá dormir. Esse vá dormir eu vou mudar por vai dormir, porque a gente já falou, né? Eu falei do prólogo. Eu mostrei que os diálogos que eu fiz nesse livro, eles estão muito seguindo a norma padrão e isso deixa eles meio robóticos e pouco realistas, então eu vou mudar todos os diálogos que aparecerem desse jeito. Inclusive aqui mesmo a gente pode botar esse estou por tô, porque se eu não me engano lá no prólogo eu fiz alguma coisa assim, eu botei o estou, está por tô e tá. Então eu quero ver resultado, agora vai dormir, beijou a testa. Tá, aqui pontuação de diálogo. Aqui tem que ter um ponto e aqui letra maiúscula, porque quando o verbo que vem logo depois não é um verbo dicente, ou seja, não é um verbo que indica diretamente a fala, aí a gente tem que botar letra maiúscula nessa frase e um ponto aqui. Beijou a testa do filho, afastando com uma mão os cabelos finos e castanhos que a cobriam por inteiro. Eu vou tirar esses cabelos finos. Beijou a testa do filho, afastando com uma mão os cabelos castanhos que a cobriam por inteiro. Boa noite. Boa noite, pai, despediu-se Daniel. Eu vou tirar esse despediu-se Daniel porque já tá claro, então a gente não vai precisar disso aqui. Saindo do quarto do filho, Johan foi se juntar à mulher. Esse A tem que ter uma crase. Entrou no quarto, descalçou os chinelos de borracha e deitou-se ao lado de Acácia, ajeitando o braço em volta do corpo dela. Vou botar se deitou, porque eu acho que fica mais bonito. Entrou no quarto, descalçou os chinelos de borracha, se deitou ao lado de Acácia e ajeitou o braço em volta do corpo dela. Porque é uma sequência de ações, eu acho que essa estrutura de frase eu gostei mais. A luz fraca vinda da TV anexada à parede, somada à bela paisagem da praia de Copacabana que se via pela janela aberta, conferiam ao quarto
um ambiente agradável. Aí eu não sei se seria conferia ou conferiam. Quando eu tenho dúvidas assim, o que eu faço ou é pesquisar no Google ou então mudar a estrutura da frase para alguma que eu tenha certeza da concordância. A luz fraca vinda da TV anexada à parede conferia ao quarto um ambiente agradável. Ponto. A paisagem, eu vou tirar esse bela porque eu acho que fica muito over, sabe? A paisagem da praia de Copacabana, que se via pela janela aberta, somava ao clima. Deixa eu ver se assim fica bom. Não, eu não gostei assim, eu não gostei. Eu vou mudar de novo. Eu vou botar o seguinte. A luz fraca vinda da TV anexada à parede e a paisagem da praia de Copacabana, vista pela janela aberta, conferiam ao quarto um ambiente agradável. Tá, acho que ficou melhor. Daniel estava triste porque ficou para recuperação em história. Vou dar que ele ficou de recuperação. Eu sei, conversei com ele sobre isso ontem, disse a Cássia, bocejando e estalando os dedos. Isso é estranho, ele sempre foi tão inteligente. Não sei por que dessa vez teve dificuldades. Uma coisa que eu também hoje em dia não uso muito são 3 pontinhos. A Cássia concordou com um fraco aham e ambos ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som baixo da televisão. Eu vou trocar esse som baixo por ruído e acho que fica mais objetiva então essa frase. Passados alguns minutos, a mulher retomou a conversa. Você se lembra daquele convite da minha mãe? Johan já sabia que mais cedo ou mais tarde ela faria tal pergunta. Essa narração que diz o pensamento do Johan eu vou botar aqui no parágrafo seguinte, porque eu acho que fica melhor. Os pais de Acácia, Fabrício e Chiara eram tão italianos. Eram italianos, né? Eu não sei porque esse tão tá aqui. Os pais de Acácia, Fabrício e Chiara eram italianos. Ambos eram nascidos em Florença e moradores de lá até se casarem. Vou botar, e moraram lá até se casarem. Casados, mudaram-se para o Rio de Janeiro, onde a Cássia nasceu. Acho que esse casados, como já tá casarem logo a palavra anterior, eu vou botar outra coisa, eu vou botar depois. Ambos eram nascidos em Florença e moraram lá até se casarem. Ambos nasceram em Florença. Depois mudaram-se para o Rio de Janeiro, onde a Cássia nasceu. 32 anos se passaram e, há 2 meses, Fabrício e Chiara voltaram para Florença, pretendendo viver lá até seus dias acabarem, salvo se a monotonia os esgotasse antes. O convite para visitar a casa nova? Lembro, respondeu Johan, forçando um tom de impaciência que mais pareceu expectativa. Francamente, ele também queria ir. Esse diálogo, gente, na minha opinião, tá horrível, porque é um diálogo super expositivo. Sabe, os personagens estão lá vivendo a vida deles e eles têm que dar alguma informação pro leitor que vai botar a história adiante. Aí eles vão lá e falam, você se lembra daquela coisa? Aí o outro vai lá e fala, aquela coisa que é especificamente isso aqui? Aí a outra fala, então, vamos fazer na próxima semana. Gente, eu acho ruim esse tipo de diálogo. É um diálogo que provavelmente não aconteceria na vida real, mas a gente às vezes acaba botando no livro, às vezes por não conseguir um jeito melhor de passar essas informações aos poucos pro leitor. Hoje em dia eu não faria um diálogo assim. Outra coisa, que eu me lembro, o fato do Daniel ter ficado de recuperação em história também não faz nenhuma diferença para esse livro, nenhuma diferença na narrativa, nem mesmo no fato de quando ele vai entrar em férias. Então também eu talvez não botaria essa situação. O que você acha da gente ir na próxima semana? O Daniel já vai estar de férias. Eu sei. Eu vou tirar esse artigo homem serenamente, a gente já sabe o que ele tá falando. Eu sei, mas nós não temos apenas Daniel para nos preocuparmos. Realmente, por isso eu sugeri em outra conversa que deixássemos Will cuidando do restaurante. Além de ser o gerente, ele é nosso amigo, completou Johan maquinalmente. A Cássia e Johan eram donos de um restaurante italiano que recebia um número razoável de pessoas por dia. William Martins, amigo do casal há anos, fora convidado para ser o gerente e exercia o cargo desde então. Para mim também não faz o menor sentido apresentar o tal do William Martins, sendo que ele não aparece na história, ele não tem nenhuma relevância para a história. A única função dele é ser o gerente do restaurante, só que o restaurante não aparece na história em nenhum momento. Então, e se eu apagar tudo isso? Vamos fazer o seguinte? Bom, aqui o que os personagens querem é ir pra Itália, pra passar um tempo na casa dos pais da Cássia.
Só que o que está impedindo eles é que o cara simplesmente está insistindo que não em botar problema, sendo que ele também quer. Então vou botar um problema de verdade aqui, que também vai pegar aquele fato do Daniel ficar de recuperação em história e vai dar alguma utilidade dramática para isso. Então, o que eu vou fazer, eu vou reformular esse diálogo, só que o problema que eles vão ter, os dois querem ir para a Itália, só que o problema que eles vão ter é que eles já compraram as passagens, só que eles não esperavam que o Daniel fosse ficar de recuperação em história, e ficando de recuperação, o Daniel vai ter que ficar no Brasil, né, para poder fazer essa prova de recuperação. E aí, como eu tô inventando esse problema, eu vou ter que inventar também uma solução para ele. Deixa eu ler um pouquinho para eu ver qual é a solução que eu vou colocar. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou abrir aqui o bloco de notas e vou anotar exatamente essa ideia que eu tive. É o seguinte, eu até dei um pause para poder anotar algumas coisas. A ideia que eu botei para mudar, os dois querem ir para a Itália. As passagens já estão compradas, o problema é que Daniel ficou de recuperação e não poderia viajar porque a viagem coincide com a data da prova. Então esse vai ser meu novo problema. A Cássia e Johan discutem sobre levar ou não levar Daniel para a viagem, porque eles têm a opção de viajar sem o Daniel. Só que eles queriam viajar com o Daniel. Inclusive, eles compraram já a passagem para o Daniel também. Daniel não sabe que eles pretendiam viajar. Eles não contaram para o Daniel que eles queriam viajar. Isso já tá aqui no original, daqui a pouco vocês vão ver. E eles não querem contar antes de resolver isso, ou seja, esse negócio da recuperação, porque não querem que Daniel se sinta culpado. Mas eles entre si botam a culpa em Daniel. Então eles vão discutir. A Cássia e o Johan vão discutir e vão falar, pô, o Daniel, por que ele não estudou, sabe? Agora a gente não vai poder viajar por causa dele. Usar esse problema para construir a Cássia e Johan como pais que não confiam na inteligência de seu filho e o culpam por frustrar seus planos. E isso abre espaço para uma reflexão em torno da culpa quando acontecer uma coisa que eu não vou dizer ainda, para não dar muito spoiler, vamos dizer assim. Porque eu sei que, além de acompanharem a revisão da história, vocês também querem acompanhar a história, né, em si. Então, fica aí vocês imaginando o que vai acontecer. A solução que eu vou botar. A viagem está marcada algumas horas depois da prova de Daniel. Os pais acabam decidindo contar sobre a viagem para o incentivar de fazer a prova rápido. Eu vou dar um outro spoilerzinho. Depois de alguns capítulos a gente vai ter o ponto de vista do Daniel. Por enquanto a gente tem um ponto de vista mais geral, né? A gente tem um narrador onisciente. Então depois a gente vai voltar nisso aqui. Eu vou deixar isso aqui anotado para na hora de voltar para esse acontecimento, só que do ponto de vista do Daniel. Mas o que vai acontecer é que Daniel vai se sentir pressionado e fazer a prova de qualquer jeito só para viajar. Então, a partir disso, a gente vai reformular esse início todo. Eu vou ver até onde eu vou apagar. Cara, eu vou mudar desde a primeira fala. Eu já vou começar no diálogo. Eu gosto de fazer isso. Eu dou vários enter e aí eu faço aqui e não apago ainda. Eu vou apagar depois que eu reescrever. Eu não tô brigando com você. Vou manter a mesma fala. Disse Johan, o rosto refletindo o azul do abajur ao lado da cama de Daniel. Só não esperava por isso. Eu também não. Desculpa, pai. Essa parte aqui que o Daniel fala, você não entende, não sabe o que aconteceu. Eu não me lembro exatamente o que é, mas se eu não me engano, ele, tava apaixonadinho pela professora, mas eu não vou manter isso aqui não, porque, sei lá, é meio idiota na verdade. Então, simplesmente ele não conseguiu, né, fazer a prova. Eu também não, desculpa, pai. Eu juro que estudei, mas devia ter estudado mais. Viu, você tá brigando comigo sim. Johan respirou fundo, se controlava para não elevar a voz. Não tô. Como que para provar seu ponto? Beijou a testa do filho, afastando com uma das mãos os cabelos castanhos que a cobriam por inteiro. Boa noite. Tá, então eu reformulei o diálogo dele com Daniel para mostrar que ele tá brigando com Daniel, que ele tá chateado que o Daniel ficou de recuperação. Aqui agora eu vou apagar então esse diálogo e vamos vir a partir daqui.
Saindo do quarto do filho, Johan foi se juntar à mulher. Entrou no quarto. Eu vou tirar essa entrou no quarto porque agora que eu vi que tá repetindo o quarto. Despiu os chinelos de borracha, se deitou ao lado de Acácia e ajeitou o braço em volta do corpo dela. A luz fraca na TV, anexada à parede, paisagem de Copacabana. Aqui, agora não é o Daniel que tá triste, agora eles que estão bolados. Então ele fala assim, Daniel ficou de recuperação em história, disse Johan. Bom, aí nesse caso, como os dois ficaram chateados que o Daniel tá de recuperação, ela não vai ter conversado com isso ontem sem ter falado com o Johan. Então, aqui ela não sabe disso, ela tá recebendo a informação agora. E aí eu vou mostrar que ela tá chateada também. Sério? Não acredito. Não, sério, que merda. Que dia é a prova? Que é a preocupação dela, né? Ela não quer saber como tá o filho. O que ela quer dizer, ela quer saber, porque afinal é o filho dela. Mas o que mais importa pra ela nesse momento é saber que dia é a prova, pra saber se vai dar pra eles viajarem. 1º de dezembro, acredita? 1º de dezembro já é a data que tá aqui na história da viagem deles, né? Tá aqui mais abaixo, daqui a pouco vocês vão ver. Tá de sacanagem, né? Tá, aqui já é um diálogo que mostra que os dois estão chateados e incrédulos. Eu não vou alongar mais esse diálogo. E aí, isso aqui eu já posso apagar, porque o convite da mãe, agora a gente vai entrar nele, no convite da mãe. Ele não estava. A gente vai entrar com uma narração aqui que vai explicar um pouco. A prova de recuperação da escola de Daniel seria no mesmo dia da viagem. As passagens já estavam compradas e àquela altura já não havia nem a possibilidade de reembolso nem de adiamento. Tá, aqui eu acho que eu vou botar então esse trecho dos pais da Cássia, porque já dá um contexto também da viagem. Então, os pais da Cássia, Fabrício e Chiara, eram italianos. Ambos nasceram em Florença e moraram... Não, eu vou terminar esse parágrafo com alguma menção à Itália, para poder, né, encaixar com o próximo parágrafo. Eu vou botar agora os senhos franzidos de Johan e Acácia evidenciavam o dilema. Vou ser bem clara. Então tá, agora senhos franzidos de Johan e Acácia evidenciavam o dilema. Ou reprovavam seu filho naquele ano, ou diziam adeus ao dinheiro das passagens e à Itália. Os pais de Acácia, Fabrício e Chiara, eram italianos. Ambos nasceram em Florença e moraram lá até se casarem. Depois se mudaram para o Rio. Vou botar onde tiveram a Cássia. 32 anos se passaram e há 2 meses. Eu vou tirar isso há 2 meses, porque agora eu tô achando também que tá desnecessário e acaba confundindo. E Fabrício e Chiara voltaram para Florença. E os dois voltaram para Florença, pretendendo viver lá até seus dias acabarem, salvo se a monotonia os esgotasse antes. Eu vou tirar esse salvo se a monotonia os esgotasse antes, porque agora que eu lendo de novo, parece até que eles não querem, sabe? Que eles não gostam de Florença, que eles acham lá um lugar monótono, mas não. Até seus dias acabarem. Agora eu tenho que deixar claro que eles estão querendo visitar, né? Bom, a Cássia e Johan, eles são de classe média, então a classe média tem essa coisa de que tem dinheiro para viajar para a Itália, mas não é um dinheiro imediato e fácil, né? Estavam juntando dinheiro, a Cássia e Johan estavam juntando dinheiro para os visitar. E finalmente tinham conseguido, ou pensavam que sim, até a notícia de Daniel. Porque aí, retomando a coisa do Daniel, eu vou botar um parágrafo abaixo de diálogo também deles falando, tipo, e agora? O que a gente faz? Perguntou a Cássia. Aqui, ó, perfeito. O Johan pode falar que é melhor não contar pro Daniel, porque aí eles vão poder viajar e simplesmente perder a passagem do Daniel e não perder a deles. Outra coisa também, Daniel pode estudar numa escola particular e eles ficam assim, cara, o Daniel não pode repetir de ano, senão a gente vai ter que pagar a escola dele mais um ano. Já tava imaginando tirar foto dele na torre de Pisa. É assim que escreve torre de Pisa? É pizza? Google. Ah tá, não é pizza. Eu vou botar uma marcação aqui só pra poder a gente não se perder em quem tá falando, né? Aqui é a Cássia, Johan, aí aqui é a Cássia. Aqui o Johan também queria que ele fosse, mas perder a prova vai ser mais um ano pagando a escola. Também queria que ele fosse, suspirou o Johan. Então a gente simplesmente vai e nem conta pra ele. Só falta botar então a solução. Tudo isso aqui a gente vai apagar. Aqui a gente tinha parado onde? Aqui no texto original, a Cássia estava tentando dizer para o Johan que não, que eles podiam, que eles tinham dinheiro,
que eles não precisavam pagar hospedagem, que o cara só tava com medo de sair da rotina, e ele chega à conclusão de que realmente ele tava com medo de sair da rotina, então fala, vamos viajar. Aí a Cássia fica feliz, eles se beijam, aí eu descrevo eles. Essa parte da descrição eu vou deixar, não vou apagar agora, porque depois a gente vai usar isso de novo. Então isso aqui tudo eu vou apagar porque, né, como a gente reformulou, não precisa mais. Vamos botar assim, os dois decidem que vai ser isso mesmo, que eles vão sozinhos e Daniel não vai e eles não vão contar pro Daniel. Então ele vai falar, aqui é o Johan falando, ele vai falar, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente diz pra ele que nós dois temos planejado de viajar sozinhos. Sua irmã pode cuidar dele. Não, sua irmã pode cuidar dele. Aí aqui, os dois perceberam, então, que deixaram uma criança sozinha. Aqui vai ser um motivo para eles falarem com Daniel, né? Eles perceberam, então, que deixaram uma criança sozinha enquanto passavam semanas fora também era um problema de difícil solução. Os dias correram e eles permaneceram indecisos, até que, no dia da prova de recuperação, horas antes do avião decolar, estavam a Cássia, Johan e Daniel na porta da escola, com um clima desconfortável pairando sobre eles. Aqui eles vão contar para o Daniel. Os pais sempre desejavam boa sorte ao filho antes das provas, mas daquela vez as falas vieram acompanhadas de um pedido, que o menino respondesse as questões o mais rápido possível. Aí aqui eu vou botar um diálogo assim para poder dar uma tensão que vai culminar na Cássia contando sobre a viagem. Não posso fazer rápido, disse Daniel, os pais sempre olharam. Preciso de tempo para pensar. Que tal pensar um pouquinho mais rápido do que o normal? Disse Johan. Por quê? A Cássia notou que o filho estava desconfiado. Será que já sabia de tudo e estava só brincando? Ela começou a suar frio. Johan ainda tentava convencer Daniel, mas evitava revelar motivos. E aquela enxurrada de interrogações na voz infantil já estava, né, aquela enxurrada. E eu vou fazer uma metáfora, porque a enxurrada remete à água, então aquela enxurrada de interrogações na voz infantil já estava prestes a afogá-los todos. Finalmente, a mulher gritou. Gritou não, acho que gritar é muito forte. Finalmente a mulher exclamou. Não, finalmente a mulher admitiu. Acho que é uma boa. Você quer ir pra Itália, filho? Aí o Daniel vai ficar confuso. No olhar de Daniel, confusão. No de Johan, incredulidade. Se você quer ir pra Itália, entra lá e termina essa prova em 20 minutos. Anda logo, cada minuto que você duvidar é tempo perdido. Tá sucinto. E aí vamos ver o que a gente tem aqui do texto original. Blá blá blá. Eu acho que a descrição física deles eu não vou deixar. Isso aqui também não faz diferença. Aqui já é o dia seguinte, a viagem. Aí aqui é o motivo, né? A perspectiva da viagem fora até o momento omitida de Daniel para não criar falsas expectativas no garoto se ela não acontecesse tão cedo. Então, desde a ideia original, Daniel não sabia da viagem. Agora, sabendo que factualmente iria à Itália, ele estava muito ansioso. Deixa eu ver, diferente dos pais, nunca viajara de avião. Quando Johan comprava as passagens pela internet, isso aqui não aconteceu mais porque nessa nova versão que eu tô fazendo agora, eles já compraram as passagens. Blá, 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 blá. Inteligência e 2 personalidades de Daniel. Tudo isso aqui vai pro saco. É uma coisa importante. Eles já podem ter levado as malas no carro. Os dias correram e eles tinham maneiras indecisos até que no dia da prova de recuperação, horas antes do avião decolar, estavam Cássia, Johan e Daniel na porta da escola, com um clima desconfortável parando sobre eles. As bagagens dos 3 estavam escondidas na mala do carro, só por precaução. Melhor, as bagagens estavam escondidas na mala do carro, só por precaução. Até a de Daniel estava lá. Vou repetir de novo, só por precaução. Repetir de novo não, né? Repetir, no caso. Será que fica bom? As bagagens estavam escondidas na mala do carro, só por precaução. Até a de Daniel estava lá, só por precaução. Então talvez eles tivessem sim ali no fundo uma esperança, né? Tá, eu vou deixar assim, não sei se tá bom. Vocês digam aí nos comentários se vocês gostaram dessa repetição do por precaução. Vamos voltar aqui o final desse trechinho que eu adicionei. Então, anda lá, cada minuto que você duvidar é tempo perdido. Assim, conseguiram chegar ao aeroporto a tempo. Aí o próximo parágrafo, então, faz uma passagem de tempo, né?
E aí a frase, assim conseguiram chegar ao aeroporto a tempo. A gente já entende então que o Daniel conseguiu fazer a prova em 20 minutos. A Cássia efetuou o registro de embarque no balcão da companhia aérea, então eles despacharam as malas e foram até a área de embarque, depois de esperar algum tempo. Engraçado que quando eu escrevi isso eu nunca tinha viajado de avião, então eu pesquisei tudo em blog de viagem. Agora que eu apaguei aquele início, o narrador, na verdade, o onisciente, não tá dentro da cabeça do Daniel, né? Porque a parte que ele entrava na cabeça do Daniel eu tirei. Então eu vou deixar a parte do Daniel com pareceu se divertir, em vez de se divertiu. Eu vou botar aqui... Eles já tinham feito o registro de embarque, no caso o check-in, eles já tinham feito pela internet, né? A Cássia fez o check-in ainda no carro, pelo celular. Depois de despacharem as malas, os três foram até a área de embarque. Daniel pareceu se divertir enquanto passava pela máquina de raio-x. Quando os alto-falantes finalmente anunciaram seu voo, eles entraram no avião. O veículo subiu ponderadamente. Ai, que esquisita essa palavra. Daniel estava agitado. Fez cara de espanto quando a aeronave, porque eu já tinha falado avião, quando a aeronave se descolou do chão e começou a subida, deixando para trás o mar de prédios que era o Rio de Janeiro. O Cristo Redentor ao longe, no topo do Corcovado, estendia os braços para um abraço de despedida. A Cássia, Johan e Daniel planejaram passar um mês na Europa. Queriam visitar não somente a Itália, mas todos os países que conseguissem nesse tempo. Não, eu vou tirar isso aqui porque no livro eles não visitam o resto da Europa, então eu não preciso botar que eles queriam fazer isso. Não sei se eu deixo, eu vou tirar. Porque acaba criando uma expectativa. Eu não sei se acaba criando uma expectativa que depois não vai ser cumprida. A Cássia, Johan e Daniel planejaram passar um mês na Europa. Daniel fez uma lista. Tá, isso aqui, como o Daniel não sabia da viagem, ele não fez. Tá, eu vou tirar também que eles planejavam passar um mês, porque sem o resto do parágrafo não faz muito sentido. E eu já dei a informação de que eles iam passar algumas semanas. Que eu, no caso, adicionei, né, naqueles diálogos que eu adicionei. O voo demorou cerca de 10 horas. O dia se foi mais rápido devido ao fuso horário. A Cássia dormiu enquanto a aeronave sobrevoava a imensidão azul do Oceano Atlântico e continuou dormindo mesmo durante a breve turbulência que sacudiu a todos, deixando alguns nervosos. Continuou adormecida. Johan cedeu ao sono também, poucas horas depois. Daniel só dormiu enquanto a paisagem abaixo deles deixava de ser azul e se transformava gradativamente da pequena faixa verde de mata, logo depois do mar, ao tom alaranjado do grande deserto do Saara, ao noroeste da África, que se estendia sem fim para o leste. Eu vou tirar isso que se estendia sem fim para o leste porque essa frase está muito grande. Logo que o avião chegou à Itália e pousou no aeroporto de Florença, vou botar logo que o avião pousou no aeroporto de Florença, né? Porque é claro que ele chegou na Itália. Os passageiros começaram a se levantar. Johan, Cássia e Daniel já estavam acordados novamente. Recolheram a bagagem e seguiram o fluxo de pessoas até o lado de fora. Pegaram suas malas de volta na esteira e foram a um ponto menos movimentado. Eu botei que eles recolheram a bagagem depois que eles pegaram as malas de volta, né? Então vamos tirar isso aqui. Tá, aqui a gente já entende que eles foram pro lado de fora. Eu vou tirar que eles já estavam acordados novamente porque também é óbvio, né? Os passageiros começaram a se levantar. Johan, Cássia e Daniel pegaram suas malas de volta na esteira. Na saída, Johan, Cássia e Daniel pegaram suas malas de volta na esteira e foram a um ponto menos movimentado, onde a Cássia telefonou para sua mãe. Os pais da Cássia estavam esperando na saída do aeroporto. A Cássia, Johan e Daniel caminharam até lá para os encontrar. Tá, isso aqui desnecessário, né? Já entende, vocês estavam esperando, então eles vão andar até lá. Eu não preciso descrever cada passo. Os pais de Cássia estavam esperando na saída do aeroporto. Encostados em seu carro preto como a noite. Nossa, preto como a noite que enchia os olhos. Encostados em seu carro, sorrindo e acenando. Os dois tinham cabelo rareando, de Fabrício era quase inexistente, mas os fios que ainda resistiam eram brancos como a neve, ao contrário dos de Kiara, que eram mais abundantes e tingidos de louro escuro. Ai, gente, eu não gosto mais desse tipo de descrição enorme assim, que... Pô, 3 linhas de descrição que não acontece nada na história. E só pra dizer que o cabelo deles era branco, que eles eram idosos. A Cássia estava esperando encostados em seu carro, sorrindo e acenando. A Cássia foi a primeira a correr para cumprimentar os pais. Trocaram saudações e todos entraram no carro, colocando as bagagens na mala. Acho que colocando as bagagens na mala já tá subentendido.
Inclusive, trocaram saudações e todos entraram no carro, também tá subentendido. Até que a Cássia foi a primeira a correr para cumprimentar os pais, não é muito necessário. Os pais de Cássia estavam esperando a saída do aeroporto, encostados em seu carro, sorrindo e acenando. Entre esse parágrafo e esse, a gente deduz já o que aconteceu, né? O que sempre acontece. Você vai ver os seus pais, estão lá esperando, você vai dar oi, você vai botar as malas no carro, eles vão perguntar se o Daniel tem namoradinha. Durante o caminho até o apartamento, muitas palavras foram trocadas enquanto o carro percorria a estrada iluminada. Muitas palavras foram trocadas a caminho do apartamento, enquanto o carro percorria a estrada iluminada, beirada. A estrada... Bom, que a estrada está iluminada já é claro porque está de noite. Bom, isso não é tão claro na verdade, porque tem estrada que não tem iluminação, mas eu vou tirar. Enquanto o carro percorria a estrada beirada por algumas árvores e rodeada, não preciso botar porque beirada já... Ah tá, aqui não tem crase. Por algumas árvores e construções esculturais renascentistas que pareciam ficar mais belas à medida que se aproximavam da cidade. À noite não era possível ver a paisagem com clareza. A Cássia imaginou como seria mais bonita a luz do sol. As ruas e calçadas da cidade eram estreitas. O carro passou por uma ponte e seguiu em uma linha quase reta. Desnecessário. O negócio é que quando eu escrevi esse livro... Eu nunca fui pra Itália, tá, gente? Eu não sei porque que eu resolvi escrever sobre a Itália. Na verdade, eu sei mais ou menos. É porque minha prima tinha se mudado pra lá e eu achei legal. E também tem negócio de que esse clichê de máfia italiana, eu meio que quis botar um pouco disso, apesar de que não é uma máfia que tem aqui no meu livro. Depois vocês vão entender melhor essa parte. O que eu fiz foi botar no Google Earth e ficar vendo imagem de satélite. E aí eu quis dizer exatamente qual caminho que o carro percorreu de acordo com a descrição da imagem do satélite. Mas é desnecessário pra caramba. Dizer que eles moravam no quinto andar também é desnecessário. Eu vou cortar tudo isso. O apartamento de Fabrício e Chiara, apesar de não ser muito grande, era bastante aconchegante. A porta de entrada revelava uma sala com carpete marrom claro e móveis de madeira. Vou tirar esse marrom claro. Com carpete claro e móveis de madeira que atribuíam ao ambiente uma luminosidade amarelada. Vou tirar isso aqui também. Havia um espelho amoldurado e muitos quadros nas paredes brancas. Eu vou tirar o espelho, eu vou botar só os quadros. Entre os quadros nas paredes, a maioria era pintada por Chiara, que tinha o desenho e a pintura como hobbies. Que tinha a arte como hobby. Dá pra entender que é a arte de pintar e desenhar. 2 sofás carmesins estavam dispostos um de frente para o outro. Nossa, mas é uma descrição muito grande, olha isso. Gente, que descrição enorme. Eu vou tirar tudo isso. 2 sofás carmesim estavam dispostos um de frente para o outro, entre eles uma televisão média ficava encostada na parede ao lado da porta. Uma luminária e uma poltrona reclinavam situavam-se adiante, ao lado de uma janela com cortinas rubras. O outro lado era ocupado por uma pintura de Chiara, que parecia representar a paisagem vista por uma janela no dia de chuva. Mesinhas e enfeites completavam a decoração, e a parede à direita dava passagem para um corredor curto e cheio de quadros que terminavam em uma porta. Tinha outras 4 portas. Olha que coisa horrível, gente. Pra que descrever tudo isso? 2 em cada lado, sendo uma de vidro que exibia a cozinha. Tudo bem que eu pensei numa planta toda, mas por que o leitor vai querer saber, sabe? Banheiro, descrição. Tá, então aqui a única parte importante disso, o quarto, no fim do corredor, era onde o casal idoso dormia. A Cássia e Johan ficariam no quarto de hóspedes. Mas, gente, quanto quarto? Eu não falei que o negócio era pequeno, agora tem 3 quartos. A Cássia, Johan e Daniel dividiriam o quarto de hóspedes. Pronto, não precisa daquela descrição enorme. Como já era tarde, a proposta de sair para conhecer a cidade ficara para o dia seguinte, bem cedo. Os hóspedes desfizeram suas malas em seus respectivos cômodos de luz amarelada, blá blá blá. Eu vou tirar isso aqui e vou botar. Daniel, que horas atrás não fazia ideia de que viajaria para a Itália, era o que acumulava mais expectativas. Acumulava não, era o que guardava mais expectativas. Acabou! Finalmente, meu Deus. Foi um capítulo grande, foi bastante mudança. A gente tá com
quase 2 horas, 1h40 de gravação. Vou demorar um tempão para editar isso. Então, se você gostou, já saiba que foi trabalhoso editar esse vídeo. Esse quadro. Não esquece de deixar aí nos comentários a sua sugestão para o nome do quadro e o nome dos episódios. E até a próxima!